Muito bem, amados irmãos, bom dia a todos. Quero desejar e saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Você está conosco aqui ao vivo, pela página da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Ágape, e estamos aqui transmitindo mais uma escola bíblica dominical para a tua vida, uma lição rica e abençoada nesta manhã para te abençoar, para enriquecer a tua vida, o teu ministério, o teu lar, nesta manhã de domingo. Que Deus possa abençoar a tua vida neste dia de domingo, que o Senhor possa guardar o teu lar, a tua casa. Hoje estamos na lição de número 7, dia 17 de maio. A nossa revista é essa aqui, a Igreja Eleita, que é o segundo trimestre da CPAD para a Escola Bíblica Dominical das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Brasil. Então, estaremos hoje falando sobre a lição Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, o tema da lição de hoje é Cristo é nossa reconciliação com Deus. Lição de número 7. Quero pedir aos irmãos que estão entrando agora aí, que possam compartilhar esta aula, que possam marcar as pessoas aí, marcar os amigos, divulgar, para que Deus possa nos abençoar nesta manhã e que seremos edificados pela sua palavra em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar para iniciarmos essa manhã, vamos estar orando ao Senhor e eu creio que seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Aí na tua casa, onde você estiver, ore comigo nesta manhã para que o Senhor venha nos ensinar, nos instruir dentro da sua palavra. Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, a nossa alma se alegra em ti, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por mais esse domingo que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui para aprender e compreender a tua palavra. Senhor, que nesta manhã venhamos ser alcançados pelo poder deste ensinamento, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. E sabemos, ó Pai, que o Senhor é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Por isso, meu Deus, nós somos gratos a Ti. Pedimos ao Senhor, nos dê o entendimento, a sabedoria, a inteligência no entendimento desta lição nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E povo de Deus, quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão entrando agora, seja muito bem-vindo. Você está na Escola Bíblica Dominical Online pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Ágape. Hoje a lição é a de número 7. Eu quero convidar você, neste momento, a abrir a sua Bíblia na Carta aos Efésios, capítulo 2. Na Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Esse é o texto áureo da nossa lição. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o seu versículo de número 14. O tema da lição de hoje é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Tá bom? Então anota aí, você que tem a sua revista, pegue a sua revista e abra na lição de número 7, dia 17 de maio de 2020. Texto áureo, Efésios 2, versículo 14. Leiamos a palavra de Deus que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática da lição de hoje vai dizer assim para nós: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Olha que bênção, irmãos. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Isso para nós é uma bênção, isso para nós é uma alegria, é um presente. Saber que a morte de Cristo na cruz nos trouxe reconciliação e paz com Deus. A leitura bíblica em classe está também na Carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao 19, e eu te convido você a ler comigo nesta manhã.
carta aos Efésios 2, do verso 14 até o verso 19, que é a leitura bíblica em classe para melhor esclarecimento da nossa lição. Leiamos mais uma vez o versículo 14, que vai dizer assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando o aparelho de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então esta é a nossa leitura bíblica em classe da nossa escola bíblica dominical aqui pela página da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Ágape. Lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Hoje temos aqui 3 objetivos específicos na lição de hoje, que é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, isto é, explicar para cada um dos irmãos que havia uma inimizade entre Deus e os homens. Segundo, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E terceiro, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então, a cruz trouxe reconciliação com Deus. Por isso que nós louvamos ao nome do Senhor pela sua bendita salvação, pela graça maravilhosa de Deus que foi derramada sobre a nossa vida, porque Cristo morreu na cruz para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então, na lição anterior, nós analisamos de forma geral o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que Paulo descreveu, no capítulo 2, verso 11 e 12, que você pode ler comigo aí. Portanto, lembrai-vos que de vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, Paulo ele dá aqui um panorama geral da situação dos gentios, onde ele vai dizer que era gentio na carne, chamados incircuncisão, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo aqui dá um panorama geral da situação do povo gentio na época, e aí ele vai dizer que os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Então Paulo, depois que ele explica a situação do povo gentio, ele vai dizer que tanto judeu quanto gentio são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Então, a situação dos gentios era totalmente desfavorável, sem esperança, sem Deus no mundo, separado da comunidade de Israel, porém, pela cruz, Cristo fez um único povo, a cruz trouxe essa unificação. Então, nós veremos aqui na lição que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Então, no versículo 13, Paulo lhe dá sequência aí na condição do povo gentio. E lemos aqui agora há pouco que eles eram gentios na carne, chamados de circuncisão, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Só que Paulo vai usar uma expressão aqui
uma expressão adversativa. Ele vai usar a expressão mas agora, ou a expressão portanto, que é uma expressão adversativa. E aí ele vai dizer, portanto, ou mas agora, dependendo da sua tradução, lembrai-vos. Mas agora, de Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então Paulo vai usar a expressão, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, Paulo aqui está explicando que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Essa mudança no quadro, essa mudança na situação, essa unificação entre um povo e outro, se deu por intermédio da obra de Cristo na cruz. Visto que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, essa mudança na situação do povo gentil, ela está totalmente relacionada com a obra de Cristo na cruz. Então, repousa totalmente sobre essa obra. E é isso que Paulo vai dizer para nós aqui e vai nos ensinar na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versos 11, 12 e 13, descrevendo a situação do povo gentil. Então nós lemos aqui que antes o que estava longe agora chegou perto por intermédio desta obra de Cristo na cruz do Calvário. Então na lição de hoje nós vamos estudar os desdobramentos dessa mudança com mais detalhes, tá bom? Então o tópico 1 dessa lição, nós vamos entrar agora. O tópico 1 diz, é o tema Cristo desfez a inimizade entre os homens. Tópico 1 da lição de hoje, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, preste bem atenção na sua casa, aí você que pode, pega a sua revista, pega a sua Bíblia, pega a caneta, pega papel e vai anotando tudo que for ensinado aqui para que você possa ter uma correta compreensão da palavra de Deus. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Tópico 1 da lição. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos que o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então nós vemos aqui no verso 14 e verso 15 da carta aos Efésios, capítulo 2, que vai dizer assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Então, quando lemos aqui o contexto histórico, o contexto social da época em que Cristo viveu na Terra, a situação do povo gentil naquela época era um tanto desfavorável. Porque esse exclusivismo religioso acabou criando uma certa inimizade entre o povo judeu e o povo gentio. Essa exclusividade, esse exclusivismo religioso foi então criando, com o passar do tempo, foi criando essa inimizade entre um povo e outro. Porém, quando Cristo veio à Terra, ele veio com a missão de trazer a unificação, com a missão de derrubar essa parede que estava separando os povos. Então, a obra de Cristo ela teve e tem até hoje o seu objetivo amplo, que é derrubar qualquer tipo de inimizade, derrubar qualquer tipo de separação que há entre os homens. E isso para nós é uma grande bênção do Senhor. Subtópico do tópico 1, subtópico 1, vai dizer assim, a parede de separação entre os homens. Então, estamos no tópico 1, Cristo desfez a inimizade entre os homens, e o subtópico, a parede de separação entre os homens. Então, o que é essa parede de separação que havia entre os homens? Preste bem atenção. Trata-se de uma analogia. A Bíblia ela emprega muitas figuras de linguagem na sua escrita e muitas formas de escrita, e uma delas é analogia. Então, trata-se de uma analogia.
com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Atos 21, verso 28, você pode abrir comigo na sua casa. Atos 21, versículo 28. Então Paulo aqui faz uma analogia entre esse muro que havia ali nas muralhas do templo em Jerusalém, que separava o santuário e o átrio dos gentios, o pátio dos gentios. Tanto que havia uma proibição de que não poderia ser ultrapassado esta área pelos estrangeiros. A área era somente para o povo judeu. Então esse exclusivismo judeu começou a trazer, esse extremismo judaico quanto a esse aspecto dessa muralha, desse assunto, acabou criando essa inimizade entre um povo e outro, que é o extremismo. Só lembrando que todo e qualquer tipo de extremismo ele é perigoso. Então nós não podemos ser crentes extremistas, temos que ser cristãos bíblicos, equilibrados, cristocêntricos e firmados na palavra de Deus. Então, nada de extremismo, porque isso aí é perigoso. Tá? Tanto que o próprio Paulo aqui, ele foi acusado quando ele permitiu um grego ultrapassar essa barreira. Leiamos aí Atos 21. Você pode ler comigo aí Atos 21, verso 28. Atos 21, versículo 28, que vai dizer assim: a palavra de Deus, clamando: varões israelitas, acude, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Então você percebe aqui no exemplo que nós lemos, que o extremismo era tão grande que Paulo foi acusado de introduzir um grego aqui, além dessa barreira que havia entre o átrio dos gentios, a muralha e o santuário. Então perceba que a situação era tão crítica a ponto de haver esse extremismo religioso. Então esse exclusivismo, esse extremismo acabou criando essa inimizade. Então Paulo ele pega essa linguagem, Paulo ele olha para aquilo, ele faz uma analogia. Aí ele vai dizer sobre a parede de separação entre os homens, porque essas muralhas separavam o povo judeu do povo gentio, na época em que esse texto fora escrito. Então Paulo vai nos ensinar aqui acerca do que ele vivia, do que ele viu, do que ele pôde contemplar. Paulo vai ensinar aqui para nós que esta muralha, este muro que separava, ele de fato existia. Então Paulo faz uma analogia para nós podermos entender que havia de fato uma separação. E esta separação ela era prejudicial. Portanto que isto foi criando inimizade entre os homens. Porém Cristo que é a nossa reconciliação, Cristo que é a nossa união aqui nessa terra. Embora questionasse a eficácia dos rituais judaicos para apaziguar os judeus cristãos ao término de sua carreira, da sua terceira viagem missionária, Paulo submeteu-se ao rito da purificação, Atos 21, versículo 26. Essa postura do apóstolo pode ser compreendida pelo seu desejo de ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Então, mas pastor Paulo, o apóstolo dos gentios, porém ele se submeteu ao rito da purificação, conforme lemos aqui em Atos 21, 26. Porém, Paulo, com essa estratégia,
ele tinha o desejo de ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Por isso que Paulo ele vai se submeter a esse rito da purificação, como lemos aqui. Contudo, apesar do esforço em abrandar os ânimos dos judaizantes, alguns judeus da Ásia, vendo-o no templo, acusaram-no de ensinar a todos a ser contra os judeus, contra a lei e contra o templo. Além disso, imputaram-lhe o crime de profanação, por supostamente ter autorizado a entrada no santuário do gentil Trófimo de Éfeso, como lemos aqui em Atos 21, versos 28 e 29. Diante disso, sublevaram-se as emoções e a cidade entrou em alvoroço, arrastando Paulo para fora do templo a fim de linchá-lo, mas a intervenção do tribuno poupou a vida do apóstolo Paulo. Então você percebe que o extremismo era tanto que Paulo foi arrastado para fora do templo, acusado de introduzir um grego além dessas barreiras, e ele seria linchado se não fosse a intervenção aqui das autoridades do tribuno, que veio poupando a vida do apóstolo Paulo. Então havia de fato esta separação. Paulo ele usa esta expressão como uma analogia de algo literal, de algo que existiu, para nos trazer o ensino, para nos mostrar que havia de fato uma separação entre os homens. E isso tem que ser plenamente entendido por nós. Havia de fato esta separação entre gentio e entre judeu no templo. E por causa desse extremismo, começou a haver a inimizade entre um povo e outro. Então Cristo veio para desfazer tudo isso, que é o que iremos aprender daqui a pouco. O subtópico 2 vai dizer a derrubada da parede da separação. Subtópico 2 do tópico 1 é a derrubada da parede de separação. O apóstolo Paulo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Verso 14 do capítulo 2, a parte B aqui da carta aos Efésios. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Então, olha só que interessante. Essa barreira que era tanto literal, como eu expliquei agora há pouco, e também espiritual, por mérito da cruz de Cristo, essa barreira ela foi rompida. Ela foi derrubada. Então, nós não somos mais forasteiros, mas somos a família de Deus. Versículo 18 aqui da carta aos Efésios, que você pode ler comigo na sua Bíblia. Efésios 2, versículo 18, diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então perceba que nós agora somos da família de Deus, temos acesso à presença dele. Por quê? Porque essa parede, esse muro que dividia, que separava, ele foi derrubado por intermédio da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então Cristo, ao morrer na cruz, trouxe, além de derrubar esse muro de separação, trouxe também esta unificação, esta reconciliação. Então, leiamos aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Vai dizer assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, pelo sangue de Cristo, nós temos livre entrada no santuário de Deus. A parede de separação, ela foi derrubada. E louvado seja Deus por isso, porque na situação em que estávamos, hoje não estamos mais. Hoje temos acesso à presença de Deus. Hoje nós temos livre entrada no santuário de Deus. Por quê?
essa parede de separação ela foi derrubada. Então você percebe que quando Cristo ele dá o seu último suspiro na cruz do Calvário, o texto vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, antes havia uma separação, hoje nós temos livre acesso a Deus. Então, o que é que significa este livre acesso a Deus? Significa que onde eu estiver, onde não importa a minha geografia, aonde eu estiver eu posso buscar a presença de Deus Pai. Então, nós temos livre acesso à sua presença. E louvado seja Deus por isso. Subtópico 3 do tópico 1 vai dizer sobre o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. A lei mosaica ela tem uma espécie, nós dividimos elas em 3 partes, ou uma tripartida, né? Uma visão tripartida, que é ela, a visão moral, a visão cerimonial e a visão civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Então, a lei que Deus deu para Moisés, ela tem essas 3 divisões, que é moral, cerimonial e civil. Então, o que é a lei civil? A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Certamente nós, como cidadãos, nós temos leis que devemos obedecer. Então, só para explicar melhor para você entender, que o conceito da lei civil, ela vai tratar como cidadão israelita. Assim como você na tua cidade aí no teu estado, você tem leis que precisam ser observadas. Assim também a lei que Deus deu a Moisés tinha seu aspecto civil, para tratar com o cidadão israelita. Então isso é a lei civil, diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Perceba muito bem uma coisa aqui. Tá? A lei moral ela entra aqui como um conceito de padrão de conduta, de comportamento. A nossa conduta, o padrão, o que nós temos que ser, o nosso padrão de vida, de conduta, de comportamento, é regido aqui no texto bíblico que lemos, no povo da época, pela lei moral. Então, o povo israelita tinha a lei civil, que regia eles como cidadãos, e tinha também a lei moral, que regia também a sua conduta, o seu comportamento, porém, não como meio de salvação, porque Efésios 2, versículo 8, vai dizer que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e não por mérito humano, nem por obras nenhuma. Então, isto é a lei moral, padrão de conduta, padrão de comportamento para o povo da época em que estamos estudando aqui. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dia de festas, lua nova e sábados, Colossenses 2, verso 11 e 16. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Então perceba bem, recapitulando aqui algumas coisas. Temos aqui na lei de Moisés essa divisão que é lei civil, lei cerimonial e também temos a lei moral. A lei civil ela dizia respeito ao israelita como cidadão. A lei moral ela diz respeito como um padrão de conduta, de comportamento do israelita. E a lei cerimonial ela vem trazendo aí a circuncisão, os sacrifícios, comida, bebida, dia de festas, rituais, lua nova, sábado, enfim. Quem conhece um pouco sabe que a cultura judaica ela é recheada de ritos, de sacrifícios, de festas, não é? Então nós lemos aqui, por exemplo, em Atos 2, que aconteceu ali a festa do Pentecostes, né? 50 dias ali. Então tudo isso eram festas que o povo judeu tinha, onde foi ordenado pelo próprio Deus. Então
esses ritos, esses rituais, essas festas, identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios, porque o povo gentio não tinha acesso a isso. O povo gentio não tinha acesso a isso. Então, quando nós lemos aqui, né, entendemos o conceito da lei dos mandamentos e vemos que o povo judeu tinha um padrão de conduta, tinha uma lei civil e tinha uma lei cerimonial que era composta por sacrifício, circuncisão, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados e etc. Nós lemos aí que isso demonstrava hostilidade desse povo judeu para com o povo gentio. Certo? Então nós vemos aí o conceito dessa lei dos mandamentos. Subtópico 4 do tópico 1. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Mateus 5,17. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Então, quando nós lemos aqui que essa eliminação das barreiras que dividia judeu e gentio, que se deu pela revogação da lei dos mandamentos, isso não contradiz o que o próprio Cristo falou, que não veio para revogar, mas para cumprir. Por que não contradiz? Porque Cristo veio e quando ele entrega seu corpo para ser crucificado, Cristo está cumprindo a lei. Ou seja, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Cristo não morreu apenas por um grupo de pessoas específicas, como alguns têm afirmado. Cristo morreu por todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão aqui grega para mundo é cosmos e compreende planeta Terra, todo o globo terrestre. É isso que quer dizer aqui a palavra. A palavra mundo ali, João 3,16, é cosmos, do grego cosmos. E ela abrange todo o planeta Terra. E todos os que habitam aqui. Certo? Então, nós vemos que Cristo, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, ele cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, tanto judeu quanto gentio. Por isso que nós temos hoje livre acesso à presença de Deus. Leiamos aqui na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Olha só o que o autor está dizendo aqui, que esse sumo sacerdote não necessita mais, como os demais sacerdotes, oferecer cada dia sacrifício pelo pecado do povo e dele mesmo. Por quê? Porque uma vez que ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, esse ritual foi cumprido, completo, pleno, verdadeiro. Então Cristo não veio para revogar, mas para cumprir a lei. Só que para que essa parede, esse obstáculo fosse derrubado, que separava judeu e gentio, foi necessário a revogação da lei dos mandamentos, e essa revogação se deu, e ela aconteceu, ela se deu por intermédio de Cristo se entregando como sacrifício, assim cumprindo a lei. E isso para nós é uma grande bênção, porque Cristo ele veio para cumprir a lei quando se entregou como sacrifício. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, tá? Falamos sobre 3 tipos de lei: civil, cerimonial e moral. Porém, esta revogação ela vai estar relacionada com a lei cerimonial,
que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Louvado seja Deus. Então, quando Cristo ele se oferece como cheiro suave, ele aboliu a necessidade das ordenanças. Porque uma vez que ele se entregou, que ele se ofereceu como sacrifício, ele estava abolindo a necessidade de qualquer tipo de ordenança ritualística. Então, quando ele desfaz esta lei cerimonial, a inimizade entre os povos foi desfeita, porque Cristo veio e morreu por todos, tanto pelo povo judeu, quanto também pelo povo gentio. E louvado seja Deus por isso, porque temos a compreensão disso hoje, e sabemos e temos a certeza desta palavra e deste ensinamento. Olha só o que diz aqui em Efésios capítulo 5, versículo 2. Vamos ler o versículo 1. Efésios capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então olha que bênção. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, Cristo, quando se oferece, quando se entrega na cruz do Calvário, ele está abolindo a necessidade de qualquer tipo de ordenança ritualística. Inclusive, esse é um dos temas que leva o autor da carta aos Hebreus a escrever essa carta para tranquilizar o povo. Não haveria mais templo, não haveria mais sacerdote, não haveria mais rituais, porém o povo poderia ficar tranquilo porque temos um sumo sacerdote que ele é completo e perfeito. Então você percebe que a obra de Cristo ela tem o seu objetivo, que é abolir a necessidade de qualquer tipo de ordenança ritualística, tá bom? Isso aí fica para o nosso entendimento. A conclusão do tópico 1 vai dizer: a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Então, nós aprendemos aqui na lição do tópico 1 que a obra de Cristo ela veio para retirar, para derrubar qualquer tipo de inimizade entre judeus e gentios, porque Cristo morreu por todos, trazendo assim a unificação, a comunhão entre um povo e entre outro povo, tá bom? Que você possa ter entendido aí no tópico 1 aqui nesta manhã. Se ficou alguma dúvida quanto a este tópico, coloque nos comentários aí que eu estarei explicando. Se precisar voltar em algum tópico, eu estarei explicando novamente. Porém, se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para que possamos aí então elucidar as suas dúvidas. Tópico 2 da lição de hoje. O tema é: pela paz, Cristo fez um novo homem. Tópico 2, tema: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Subtópico 1 do tópico 2. O conceito bíblico de paz. O que é paz de acordo com o conceito bíblico? De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Leiamos aqui Atos 24, verso 2 e verso 3. Atos 24, verso 2 e verso 3. Perdão. Atos 24, versículo 2 e versículo 3. Que diz assim a palavra de Deus: E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz
e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Então, qual é o conceito bíblico de paz? De forma geral, é a descrição de boas relações. Então, o conceito bíblico de paz, de forma geral, é boas relações, ou o fim de um conflito. Lucas 14:32, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 14, versículo 32. Conceito bíblico de paz. Lucas 14, verso 32. Diz assim a palavra de Deus: Doutra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Olha que bênção isso aqui, meu irmão e minha irmã. E também é um estado de tranquilidade. Primeiro livro dos Reis, leiamos aqui, volte aí ao Antigo Testamento comigo e abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, versículo 24. Primeiro Reis, capítulo 4, versículo 24. Olha o que diz aqui. Porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Tifizá até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. O que é isso? Um estado de tranquilidade. E também é uma qualidade espiritual. Leiamos aí, vamos voltar ao Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e o seu versículo de número 22. Leiamos o que diz a palavra de Deus. Gálatas 5, versículo 22. Vai dizer assim a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, qual que é o conceito bíblico de paz? Vou aqui voltar para que você possa entender. Qual que é o conceito bíblico de paz? Primeiro, boas relações. Conceito bíblico de paz, ela está relacionada com boas relações. Conforme lemos em Atos 24, verso 2 e verso 3. Fim de um conflito também é um conceito bíblico de paz. O fim de um conflito. Lucas 14, verso 32. Um estado de tranquilidade. 1 Reis 4, 24. Conceito bíblico de paz. E também é uma qualidade espiritual, conceito bíblico de paz. Então é um fruto do Espírito. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Leiamos nesta noite Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E você pode abrir comigo aí. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Que diz assim a palavra de Deus. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Leiamos mais uma vez. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Então, isso é, irmão, meu irmão, minha irmã, isso é conceito bíblico de paz. Por quê? A morte na cruz de Cristo, ela desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens,
tornando possível a reconciliação entre ambos e assim promovendo a paz. Então, esse é o conceito bíblico de paz para que você possa entender, tá bom? Boas relações, fim de um conflito, a tranquilidade e também uma qualidade espiritual. Tudo isso é o conceito bíblico de paz. Subtópico 2 do tópico 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Aqui no verso 14, parte B de Efésios capítulo 2. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Leiamos aqui Evangelho escrito por João. Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 23. João 14, versículo 23, diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Estou lendo aqui João 14, verso 23 e 24, verso 25 agora. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Verso 27. Deixando-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então Cristo, ele não é apenas o autor da paz, mas ele é literalmente a nossa paz. Cristo é literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz. Louvado seja Deus. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Lembra que no conceito bíblico de paz entre eles está as boas relações e o fim de um conflito? Porque se antes havia conflito entre um povo e outro, entre judeu e gentio, agora com essa paz que é o próprio Cristo, começa a haver a unificação, a unidade, a comunhão espiritual, ou seja, Cristo habitando em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Então, com isso torna-se, então, claro para nós que houve o fim, a derrubada dessa parede, desse muro que separava, e assim trazendo a reconciliação de Deus com o homem e dos homens entre si. E isso para nós é uma grande vitória, é um grande privilégio. Subtópico 3 do tópico 2. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Leiamos Colossenses 3, versículo 11. Para melhor entendimento da nossa lição, leiamos Colossenses capítulo 3 e o seu versículo de número 11. Colossenses 3, versículo 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha que interessante isso aqui. Onde a partir desse ato surge uma nova humanidade. Que ato foi esse, pastor? A derrubada da separação. Então, quando Cristo derruba essa separação, esse muro que separava e traz a reconciliação,
nasce uma nova humanidade, chamada de a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão, como lemos aqui em Colossenses 3:11, que não há nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha que bênção isso aqui, meu irmão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram, porque diante da cruz todos nós somos iguais. Diante da cruz de Cristo, todos nós somos iguais. Não há etnia, classe social, acepção de pessoas, porque ante Cristo todos nós somos iguais. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 11, você pode ler comigo. Romanos 2, versículo 11, vai dizer assim a palavra de Deus. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha que lindo isso aqui, meu irmão. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aproveitando, abra comigo também na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, mediante Cristo, todos nós somos um, somos iguais. Então, a partir desse ato de Cristo, de se entregar como sacrifício, fazendo a paz, criando esse novo povo chamado igreja, foi eliminada a acepção de pessoas, etnia e classe social, tudo isso desaparece. Não tem rico, não tem pobre, não tem maior nem melhor. Tem apenas um único povo que é igual perante Cristo Jesus, a sua igreja. Por isso que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Isto é antibíblico, irmãos. Porque todos nós somos iguais perante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos fez um único povo. Então não é mais etnia, não é o quanto eu tenho, não é o quanto eu sou, não é o meu status social, não é o que eu tenho para oferecer. Porque tudo isso para Deus não importa. Importa que somos um único povo, iguais perante a cruz de Cristo. Então não há mais acepção de pessoas, não há mais questões de etnia, não há mais classe social, tudo isso desaparece mediante a cruz de Cristo, porque somos um único povo em Cristo Jesus. A conclusão do tópico 2 vai dizer: a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Então, a igreja, que é essa nova humanidade, ela tem paz com Deus e paz uns com os outros. Olha que bênção isso aqui, meu irmão, para mim e para você nesta manhã de domingo. Tá? O tópico 3, para encerrarmos. Ainda sobre o conceito de paz, o termo paz vem do termo grego eirene. Ela ocorre em cada um dos livros do Novo Testamento, salvo em 1 João. O termo descreve paz como relações harmoniosas entre homens, entre nações, amizade. As relações harmonizadas entre Deus e os homens, satisfeitas pelo Evangelho. Sensação de descanso e satisfação que lhe é consequente. Então, conceito aí para a curiosidade de paz. Tópico 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num só corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Subtópico 1 do tópico 3. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Leiamos carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Carta aos Hebreus, abra comigo aí na sua casa, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2, que diz assim a palavra de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto,
suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação dentro do contexto judaico. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Marcos 15, versículo 15, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 15, versículo também de número 15. Você pode acompanhar comigo a leitura nesta manhã. Marcos 15, versículo 15, que diz assim a palavra de Deus. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Então, eu não vou entrar aqui nos pormenores da questão do azorrague, dos açoites de Cristo, porém, nós vemos que o réu, ele era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas suas pontas. Então foi dessa maneira que o meu Cristo e o teu Cristo sofreu, sendo açoitado, sendo humilhado, se fazendo maldição por nós. Contexto judaico, cultura judaica, ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Foi o que aconteceu com o nosso Jesus. E nós vemos isso lá em João 19, verso 7. João 19, versículo de número 7. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. João 19, versículo de número 7. Então, o réu, além de açoitado, ele era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, conforme Paulo afirma lá em 1 Coríntios 1, verso 23. Por esse motivo, quando os judeus olhavam para aquilo, tornou-se escândalo, porque Paulo vai dizer que a cruz para os judeus era escândalo e loucura para os gentios. Por quê? Se na cultura deles, se no contexto deles, morrer por morte de cruz era sinal de maldição e de profunda humilhação, e ainda assim tinha que carregar a sua cruz publicamente até o local da execução, e isso mostrava humilhação e também maldição. Então se percebe que para os judeus aquilo foi motivo de escândalo e para os gentios loucura, porque não era possível explicar. Porém, Cristo se fez maldição por nós. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Como lemos aqui na carta aos Gálatas, capítulo de número 3 e o versículo 13. Como lemos aqui, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, meu irmão e minha irmã, pela cruz, nós fomos reconciliados num só corpo, reconciliados com Deus num só corpo, por meio de Cristo, que se fez maldição por nós, que suportou a afronta, que levou a nossa culpa, que entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar, meu irmão. Então nós temos hoje que ser grato a Deus
por tamanho privilégio, por tamanha vitória e por tamanha oportunidade que ele me concedeu, porque aquela cruz não era dele, era nossa, mas ele suportou a cruz, suportou a dor, se fez maldição para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em plena abundância, tá? Então que você grave isso no seu coração e não se esqueça que Cristo se fez maldição por nós. Subtópico 2 do tópico 3. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Então, foi o sacrifício de Cristo que proporcionou, que possibilitou a reconciliação com Deus e com os homens. Sem ele, meu irmão, não era possível haver reconciliação. Sem Cristo, não seria possível haver reconciliação. Não seria possível. Por quê? Olha só. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne o novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, qual é a mensagem da cruz, pastor? A mensagem da cruz é apregoar a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Deus reconciliando os povos diante de si. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, Cristo é a nossa reconciliação, porque nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, valorize o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que foi para trazer a reconciliação. Valorize mesmo, tá? Porque hoje nós temos a reconciliação porque Cristo ele foi o nosso sacrifício vicário. Ele foi o sacrifício vicário na cruz. E a sua consequente vitória sobre a morte possibilitou a nossa reconciliação com Deus e com os homens, e louvado seja Deus por isso. Subtópico 3 do tópico 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida, tanto na horizontal, entre os homens, quanto na vertical, entre os homens e Deus. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. 1 Pedro, capítulo 2, leiamos aqui a palavra de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Olha o que diz aqui. Levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, as duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Então olha só que interessante. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Meu irmão,
a ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Colossenses 2, versículo 13, leiamos aí a palavra de Deus. Colossenses 2, versículo 13, versículo 14. E quando vós estáveis mortos no pecado, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então olha que bênção, meu irmão. A ira de Deus que repousava sobre nós por causa do pecado, ela foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Efésios, para nós encerrarmos nesta manhã, aqui na carta aos Efésios, você pode acompanhar comigo a leitura para nós estarmos encerrando a nossa lição aqui nesta manhã, aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, e o versículo 19, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Efésios 3, versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Louvado seja Deus. Efésios 4:4 vai dizer assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo e um só Espírito. Efésios 5:23 vai dizer assim a palavra de Deus: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E aí no versículo 30 de Efésios 5 vai dizer: por isso deixará o homem seu pai, verso 30, porque somos membro do seu corpo. Então, meu irmão, hoje diante de Cristo nós somos um único povo. Não há maior, não há melhor, não há quem tem mais, quem pode mais, mas nós somos uma única família, a igreja de Cristo aqui na terra. Somos um único povo com o objetivo de apregoar a mensagem do reino de Deus. Então, que possamos aprender nesta manhã a conclusão do tópico 3. O ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Então, pastor, o que é a igreja? A igreja ela é a nova família de Deus reconciliada, porque a morte de Cristo na cruz trouxe a reconciliação entre todos os povos, assim nascendo a igreja. Conclusão da lição de hoje. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Então, meu irmão e minha irmã, que nessa manhã você possa ter compreendido esta palavra da lição 7 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por tema Cristo é a nossa reconciliação. Então, aprendemos aqui que por intermédio do sacrifício dele, nós somos reconciliados. Então, meu irmão, agradeça a Deus todo dia pelo sacrifício dele na cruz do Calvário por mim e por você. Seja grato ao Senhor. Exerça a gratidão. Seja grato a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, porque por meio dele nós fomos reconciliados, tanto com os homens aqui na horizontal, quanto com Deus na vertical.
Então eu tenho que entender isso e saber que Deus, Ele é maravilhoso. Nesta manhã, eu convido você a orar comigo. Senhor meu Deus, nós compreendemos aqui nesta manhã este ensino glorioso e entendemos o Teu sacrifício na cruz do Calvário que nos trouxe a reconciliação. Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, porque sei, meu Deus, que tudo provém de Ti. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer e nem realizar. Mas em Ti nós somos mais que vencedores. Obrigado por desfazer a inimizade entre nós e o Senhor e entre todos os homens aqui na terra. E obrigado por nos trazer, meu Pai, o ministério da reconciliação, fazendo assim com que nascesse um novo povo, a Igreja de Cristo do Senhor aqui na terra. Muito obrigado, Senhor, e neste domingo conceda a todos um domingo abençoado, um domingo debaixo de muita vitória, de muita alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar a tua vida neste domingo. Só lembrando que hoje nós temos culto normal em nossa congregação, tá bom? Temos culto normal hoje, às 19 horas, culto de missões. Então venha participar conosco, venha participar desse culto glorioso que vai acontecer hoje, às 19 horas, na rua Monte Rei, número 20, no Jardim Paineiras 2, aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, Brasil. Eu espero por você aqui, para nós estarmos adorando ao Senhor em um culto glorioso, que eu tenho certeza Deus vai falar contigo. Que Deus possa abençoar o teu dia e que Deus te abençoe e fique com essa palavra, grave no teu coração e seja abençoado por Deus. Tenham todos um excelente domingo e fiquem todos na paz do Senhor. Um forte abraço, um beijo no seu coração.